Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui para finalizar os nossos estudos semanais de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial no ano 2021. Hoje, dia 27 de dezembro, estamos com o nosso último estudo que tem como título Acreditar e Agir. A leitura bíblica de hoje será no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 26. Vamos orar? Senhor nosso Deus, damos a Ti toda honra, glória e louvor, porque cremos e reconhecemos que o Senhor é merecedor do louvor que sai do nosso coração. Deus, este ano passamos um ano diferente, um ano onde absorvemos da Tua Palavra através deste meio de comunicação que é a internet e, Senhor Deus, somos muito gratos a Ti por todas as oportunidades que tivemos. E pedimos que hoje o Senhor continue a falar aos nossos corações, através da Tua Palavra, através dos Teus ensinamentos, pois assim desejamos. Em nome de Jesus. Amém. Leamos a palavra do Senhor. Tiago 2, versículo 26. Da mesma forma que o corpo sem alento está morto, assim a fé sem obras está morta. E eu queria perguntar para você, qual que é a relação que existe entre a fé e as obras? Para 2021, será que nós vamos precisar de mais fé ou de mais obras? Diante de tantas situações, adversidades que temos ainda que enfrentar. O que nós vamos precisar mais colocar na balança? Vamos ver através deste estudo o que é que nós vamos como nós vamos estar agindo. Bem, constantemente nós observamos a dificuldade que muitas pessoas têm de entender a importância da fé e das obras. Parece que são temas separados que trazem grandes contradições e que na Reforma Protestante chegou a dividir as pessoas. Até o próprio Martinho Lutero, foi o grande reformador da igreja, ele ficou marcado com a imprudente frase que o livro de Tiago era uma epístola de palha, que ia se espalhando facilmente. Bem, existe uma ilustração sobre a fé e sobre as obras que é extremamente pedagógica, por isso trouxe hoje para vocês aqui. Antes, queria até ressaltar, esse estudo foi baseado em uma reflexão feita pelo nosso bispo Roberto Alves, da 4ª Região, tá certo? Então, todas as reflexões que serão feitas aqui são a partir deste estudo que ele fez para o nosso expositor cristão. E aí, então, ele conta que ele ouviu uma história muito pedagógica que alguém contou que a fé e as obras, elas são como um barquinho com 2 remos. Um é o remo da fé e o outro é o remo da obra. Para o barquinho sair do lugar e tomar direção, é necessário o uso dos 2 remos, de ambos os remos, o da fé e o da obra. A fé é fundamental na vida cristã, porque nós somos salvos pela fé, como está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. Nós, os cristãos e as cristãs, nós vivemos pela fé, como está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Sem fé, nós sabemos que é impossível agradar a Deus, como está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. E tudo o que fazemos sem fé é pecado, escrito lá no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 23. A fé não é crer apesar das evidências que enxergamos, mas sim obedecer apesar das consequências que teremos em nossas vidas. Vou repetir, a fé não é crer apesar das evidências, daquilo que vemos comprovado, não. A fé é obedecer apesar das consequências. Nós nos perguntamos que tipo de fé é que salva o ser humano? É necessário realizar boas obras a fim de ser salvo? De que maneira que o ser humano pode saber se ele está de fato exercitando a fé que é salvadora? Tiago,
no livro de Tiago, responde essas perguntas explicando que existem 3 tipos de fé, sendo que somente uma delas é salvadora. Esses 3 tipos de fé são a fé que é morta, a fé que é demoníaca e a fé que é dinâmica. Vejamos o que o livro de Tiago tem para nos dizer a respeito da fé. Primeiro, a fé morta, somente o intelectual. Está lá no capítulo 2, dos versículos 14 até o 17, recomendo que você leia. Muitos crentes na igreja primitiva afirmavam ter fé salvadora, sem, no entanto, serem salvos. Jesus Cristo advertiu aos crentes dizendo, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, como está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Os cristãos e as cristãs que têm uma fé morta colocam palavras no lugar de atitudes, pois as suas vidas entram em contradição por causa das suas palavras. De maneira simples, Tiago ensina que, se um pobre entra na igreja precisando de roupas e alimentos, a pessoa com fé que é morta, ela observa esse pobre, ou esta pobre que entra e enxerga as suas necessidades, mas nada lhe faz e nada lhe oferece. Apenas oferece palavras de piedade e depois despede essa pessoa e essa pessoa não leva nada. Como cristãos e cristãs, nós temos a obrigação de ajudar a suprir as necessidades dos pobres sem fazer acepção. Nós temos a obrigação de expressar a fé que opera o amor para com as pessoas que estão necessitadas. Tiago nos indica também, nos ensina sobre a fé demoníaca. A fé que é intelectual e com emoções. Está lá no capítulo 2 de Tiago, dos versículos 18 e 19. Ao contrário do que muitos pensam, até os demônios possuem fé. Eles acreditam na existência de nosso Deus e eles não são ateus ou agnósticos. Não. Os demônios, eles creem na divindade de Cristo, eles creem na existência de um lugar de castigo e reconhecem Cristo Jesus como juiz e sujeitam-se ao poder da sua palavra. No livro de Tiago, ele nos lembra de que até os demônios creem e tremem diante do nosso Deus. Lá no versículo 19. A fé morta, ela toca no intelectual das pessoas, mas os demônios, eles vão além, pois eles são tocados até no emocional, porque eles creem, eles tremem diante do nosso Deus. Porém, crer e tremer não são experiências que produzem salvação. Não é isso que fala na palavra. Nós podemos ter o esclarecimento e sermos até tocados no nosso coração e ainda assim perdermos a nossa vida para sempre. A verdadeira fé salvadora, ela envolve algo mais. Uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E Tiago também afirma que a fé ela pode ser dinâmica, ou seja, a fé que é verdadeira. E está lá nos versículos 20 a 26 do capítulo 2. Essa é a fé verdadeira, pois tem poder e redunda numa vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa fé dinâmica, ela tem a sua base na palavra de Deus que nos salva. Pois está escrito, A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. A fé que é dinâmica, ela envolve o ser humano de forma total, integral. Pois a fé morta toca apenas o intelecto do ser humano. A fé demoníaca toca o intelecto e também as emoções. Mas a fé que é dinâmica, ela toca a volição, o seu desejo mais íntimo. A mente desse ser humano que foi tocado pela fé dinâmica, ela vai compreender a verdade da palavra de Deus. E o coração vai desejar, vai ansiar, eu anseio
pela tua verdade e, obviamente, a volição vai agir de acordo com a verdade que essa pessoa está buscando, a verdade que existe na palavra do nosso Deus. Nós cremos que foi exatamente nesse contexto ensinado por Tiago que o reverendo John Wesley entendeu e afirmou que o Evangelho de Cristo não conhece religião. Ele não conhece uma religião que não seja religião social. Ele não conhece santidade. Não conhece a santidade que não seja santidade social. Não se trata de fazer ação social só por ação social, mas de ter uma fé dinâmica que me leva, como cristão e cristã metodista, a ir além do intelecto e da emoção. Nós vimos que só isso não é o essencial, né? E isso nos leva a agir naturalmente e ser sensível às necessidades humanas e transformá-las pelo poder santificador do Espírito Santo. Uma ação social só será eficiente se houver transformação da vida humana, se houver conversão ou transformação de vida. Esta é a fé que traz a salvação. E é o que nós desejamos a você, meu irmão, minha irmã, neste ano de 2021. Que o nosso Deus, Ele conceda a você uma fé dinâmica, uma fé que é realmente salvadora. Que você consiga enfrentar as dificuldades que estão por vir, crendo que Deus, através da sua vida, através da palavra dele agindo em você e através das suas atitudes, você vai revelar às pessoas a verdadeira salvação. Nós cremos nisto e desejamos a você, meu irmão, minha irmã, um ano novo, cheio desta fé dinâmica em nosso Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Deus, mais uma vez nós nos colocamos na tua presença. Pai, estamos alegres porque temos em ti a nossa esperança. Nós temos em ti a nossa fé de que, Senhor Deus, com as nossas atitudes, conhecendo a tua palavra, nós estaremos, Pai, mostrando ao mundo aquele Jesus a quem nós comemoramos, celebramos há poucos dias atrás no Natal, o nascimento. Estaremos mostrando e revelando a todas as pessoas que esse Jesus viveu entre nós, morreu, entregou-se por amor a nós, mas ressuscitou e nos deixou o Espírito Santo para agirmos com o toque deste Espírito em todas as nossas atitudes e ações. Fica conosco, Pai, pois Tu és o Deus conosco. Dá-nos, Pai, um restante de ano na Tua presença e que no próximo ano, em 2021, Senhor Deus, diante de qualquer situação, lembremos que a nossa fé está firmada em Ti, que é o nosso Deus. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. A graça e a paz, amada igreja.